Você já percebeu que tem gente que treina, treina, treina e não muda nada? E tem gente que faz o mesmo treino e parece que o corpo reage mais rápido? Pois é, isso tem nome e não é só genética como muita gente diz por aí. Isso é qualidade de movimento. E hoje eu vou te mostrar 5 dicas simples que muita gente não leva em consideração, mas faz mudar o seu treino de verdade. São coisas que parecem detalhes, mas que faz toda a diferença entre só fazer o exercício e fazer o exercício muito melhor e ter muito mais resultado. E não é questão de ficar aumentando o peso toda hora. Se você seguir essas dicas que eu vou te dar hoje, eu tenho certeza que você vai ter mais resultado e em pouco tempo. Para você que ainda não me conhece, eu sou Carol Moreira, fisioterapeuta há mais de 16 anos, professora de Pilates, Yoga e treinamento funcional e criadora deste canal aqui, Como Treinar em Casa. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. E fica até o final que eu vou te dar mais uma dica extra e muito valiosa, que vai fazer toda a diferença também. Talvez é a dica mais importante, mas eu vou deixar para o final. A primeira dica que eu vou te dar hoje é em relação à consciência corporal. Para mim, é a base de qualquer treino. Essa consciência seria você perceber o que cada parte do seu corpo está fazendo durante o movimento. Por exemplo, se as suas articulações estão funcionando de forma correta, quais os músculos que estão sendo ativados, onde está a carga do movimento. Você já percebeu que em algum momento você está se mexendo, tentando fazer o exercício, mas você percebe que em algum momento você estava só se mexendo e não prestou atenção no que você estava fazendo exatamente. Por exemplo, tem gente que faz um agachamento, mas não repara se os pés estão apoiados ou se o calcanhar está levantado. Não repara se o glúteo está sendo ativado como deveria. Não presta atenção também à postura na hora do movimento. E isso tudo faz diferença. Quando você sente o seu músculo trabalhar, quando você tem consciência disso, existe um recrutamento maior de fibras musculares para esse movimento. E aí o exercício que você faz, ele deixa de ser um movimento de repetições automáticas e vira um movimento mais consciente, mais eficiente também. Além disso, a consciência corporal ela é pré-requisito para outras coisas, como por exemplo, melhorar a sua postura, observar a execução do movimento, se ela está de forma mais controlada, se a amplitude do movimento está correta. E se você melhora tudo isso que eu acabei de falar, você acaba transferindo isso para os movimentos do seu dia a dia e os movimentos eles vão ficando mais fáceis e mais funcionais. Além disso, uma má postura faz você gerar compensações e usar músculos que você não precisaria usar nos movimentos, em determinados movimentos, como por exemplo, um tríceps no banco. Aqui eu não tenho um banco no momento, nem uma cadeira para demonstrar. Mas enfim, imagina que tem uma cadeira ou um banco aqui e eu vou fazer aquele movimento do tríceps assim, sabe? Eu tô sem a cadeira e sem nada aqui para mostrar. Mas enfim, eu posso fazer esse movimento e se eu não tiver essa consciência corporal, eu acabo compensando elevando os ombros, acabo tensionando musculatura de pescoço e trapézio. Um outro movimento também que eu posso acabar me machucando é o agachamento, por exemplo. Se eu não tiver consciência corporal do que eu estou fazendo, eu acabo gerando uma compensação para minha lombar, aumentando a curvatura. E o que acontece quando eu tenho uma má postura? Uma falta de consciência corporal, acabo gerando mais compensações e isso aumenta o meu risco de lesões. Tem algo que existe também que a gente fala que são posturas fora do padrão. Ou se você olhar, parece que a pessoa está fazendo errado. Mas existem alguns movimentos, alguns exercícios para determinadas pessoas que eu chamo de ajuste individual. Às vezes é uma amplitude que a pessoa não consegue fazer, às vezes é um movimento que ela precisa de um ajuste muito particular por alguma questão de dor ou alguma lesão, enfim, seja qual for a questão ali no momento. E você pode olhar e falar assim, nossa, mas está super errado. E às vezes não está. Mas isso precisa de uma orientação mais personalizada e um acompanhamento mais de perto. Tem uma história aqui para contar para vocês que vai deixar mais claro na prática em relação à consciência corporal. Uma vez, uma amiga veio aqui para casa para treinar com a gente, para passar o final de semana, na verdade. E aí eu chamei ela para treinar com a gente na academia aqui do condomínio mesmo. Ela já tinha o treino dela pronto, e aí eu deixei ela treinar e eu e o Arthur, a gente foi fazer um outro treino, o nosso treino mesmo.
Em algum determinado momento, ela foi fazer o agachamento sumô, que é aquele que deixa os pés para fora, joelhos para fora. Normalmente as pessoas fazem com peso e agacham. E aí ela veio dizer para mim que fazia esse exercício já há algum tempo e não sentia trabalhar nada. E eu falei, calma, vamos por partes. E aí eu comecei a colocar todas essas dicas que eu vou dar aqui para vocês hoje, tentei mostrar para ela como funcionava. Daí eu falei para ela, presta atenção, empurra o chão com os pés, contrai o seu glúteo, contrai o seu abdômen, pensa na parte interna de coxa, o glúteo, principalmente o glúteo máximo, e aí pensa no movimento que você está fazendo. Olha cada parte do movimento e faz ele novamente. Ela fez uma, fez 2 repetições, fez 3, e qual foi a primeira coisa que ela fez? Diminuiu a carga, porque ela não estava conseguindo executar o movimento. Por que isso? Porque quando você tem um movimento, uma consciência corporal, uma postura melhor, os seus exercícios eles ficam mais eficientes e você acaba precisando fazer menos repetições, menos séries e com uma carga menor e ter mais resultado. Então essa é a diferença. Eu tenho certeza que ela está assistindo esse vídeo aqui e vai lembrar desse momento com a gente. E é isso. Vamos agora para a segunda dica. A segunda dica que eu vou te dar é em relação a movimentos controlados. O que seria isso, Carol? É você ter domínio do movimento do início ao fim. É você perceber cada parte do seu movimento. Todo atleta que performa bem, grandes atletas, ele tem um controle motor mais refinado. Mas o que seria isso? Ele consegue realizar bem o movimento sem gerar compensações. Um movimento mais fluido, mais eficiente, ele consegue perceber qual músculo está sendo ativado naquele momento e sem usar outros músculos que não precisam usar para aquele determinado exercício. Isso é o que eu chamo de controlar o movimento e ter consciência, que foi o que a gente falou também anteriormente. Quando você consegue controlar melhor o seu movimento, você consegue ativar melhor a sua musculatura, não gerar compensações, os movimentos ficam mais eficientes, né? E foi o que eu falei anteriormente sobre a minha amiga. Os movimentos ficam mais eficientes, você reduz a sua série, você reduz a sua carga e tem mais resultado. Além disso, com os movimentos controlados, você consegue prestar atenção mais na sua postura, você consegue prestar atenção na sua amplitude de movimento, que eu vou falar mais pra frente. Então, tudo isso está conectado. Por exemplo, ao fazer um agachamento, você consegue ativar mais o quadríceps, consegue ativar mais o glúteo, falando em relação ao controle motor. E além disso, você consegue perceber se a sua coluna lombar está gerando uma curvatura maior e acaba gerando dor e acaba podendo gerar uma lesão também em relação à sua coluna. Então, tudo isso é importante em relação ao seu controle. É como se, por exemplo, puxando aqui para o meu lado, em relação à corrida. Como é que eu posso trazer esse controle motor para a minha corrida? É como se esse controle fosse o GPS. Então, cada músculo que eu vou usar durante a corrida, ele sabe exatamente a rota que deve seguir durante o meu movimento de corrida. Então, se eu não fico atenta, se eu não tenho esse controle do meu corpo e fico distraída, por exemplo, pode acabar, antes de eu conseguir cruzar a linha de chegada, vem primeiro uma dor no joelho, uma dor na coluna, uma compensação nos ombros, uma dor no ombro. Tudo se eu não prestar atenção e não ficar atenta ao meu movimento. Então, é isso que pode acontecer se eu não tiver esse controle da musculatura que eu estou usando, da respiração, da minha postura. Tudo isso faz parte das dicas que eu já dei e que vou dar ainda hoje. Existe uma exceção em relação a esse controle. Por exemplo, em movimentos de potência, em movimentos de salto, os tiros na corrida, esse controle ele acaba sendo mais em relação à técnica do que em relação à velocidade. Então é o que eu quero te dizer. Todas as dicas que eu te dei, eu vou te dar ainda hoje, existem algumas exceções, eu vou falando também ao longo dos vídeos, mas acaba que todas as exceções que eu falar servem para todas as dicas também. A terceira dica que eu vou te dar é em relação à amplitude de movimento. Mas o que seria isso? É fazer a amplitude do movimento completa. O músculo, ele é alongado
e ele é encurtado ao máximo. E o que acontece? Quando eu faço isso, eu acabo necessitando mais de recrutar mais fibras musculares para o movimento, para que o meu músculo consiga vencer essa resistência para voltar, digamos assim. E é essa resistência que eu volto que ajuda meu músculo a crescer. Mas eu vou explicar isso mais para frente. Para ficar mais fácil, vamos imaginar o músculo como um elástico. Deixa eu pegar aqui minha xuxinha. Sim, eu peguei uma xuxinha verde para combinar com o nome do meu canal. Eu tava com outra xuxinha, uma preta, mas peguei a verde. Vou pegar aqui a xuxinha. Imagina que isso aqui é um músculo e vou fazer com um elástico. Então, se eu estico um pouco só a minha xuxinha, eu não preciso fazer quase força nenhuma para conseguir voltar. Porém, se eu abro mais, eu preciso recrutar mais fibras para conseguir voltar. Eu preciso fazer mais força. E é aí que o meu músculo diz, opa, preciso crescer para depois, em um outro momento, eu recrutar mais e ter mais força para conseguir voltar com controle. Então é isso que o nosso músculo faz. Quanto mais eu alongo, mais eu faço minha amplitude completa, mais fibras musculares eu recruto, mais eu tenho resultado, mais o meu músculo cresce. Quando o músculo ele é desafiado em diferentes angulações e comprimentos, ele acaba gerando microlesões. E essas microlesões é o sinal que o corpo precisa para dizer, opa, preciso crescer. Mas não é só isso que faz o músculo crescer. Por si só, essas microlesões não faz o músculo ficar grande e hipertrofiar. Ele precisa de um reparo. E esse reparo, ele vem com o descanso e com uma nutrição adequada. Então é por isso que se fala tanto que para crescer a musculatura é preciso descansar. E é por isso que não adianta, por exemplo, eu trabalhar aqui, ó, bíceps todos os dias. Não adianta eu trabalhar tríceps todos os dias. Porque se o meu objetivo é que o meu músculo fique grande, grande no sentido de hipertrofia, eu não vou ter, porque esse meu músculo não está descansando. E como eu falei, para ele gerar hipertrofia, só as microlesões por si só não bastam. Precisa de descanso, de repouso e de uma alimentação melhor. Além disso, trabalhar uma amplitude mais completa deixa o corpo mais móvel e mais funcional para tarefas do dia a dia. Por exemplo, agachar para pegar um objeto no chão. Então eu tenho mais controle, eu consigo agachar com uma amplitude maior. Por exemplo, lavar uma louça na pia. Eu preciso ter essa, não em relação à amplitude, mas em relação a controle e a postura, ficar mais atento para não gerar compensações para minha lombar. Em relação a segurar uma sacola pesada, então eu seguro aqui, ó, com a minha amplitude completa do músculo. Enfim, várias questões também do dia a dia. Mas é claro que existe também algumas exceções. Por exemplo, se uma pessoa não tem tanta mobilidade assim. Então, se eu tenho dor, me falta mobilidade, eu preciso primeiro trabalhar uma amplitude de forma parcial. Por quê? Porque eu preciso primeiro trabalhar essa mobilidade com o aluno, a aluna que não tem tanta mobilidade. Então, primeiro eu faço trabalho de mobilidade, exercícios de mobilidade com essa pessoa e aos poucos eu vou ganhando essa amplitude. É importante trabalhar a amplitude completa, mas de forma segura. Existem algumas questões, por exemplo, a falta de mobilidade, uma questão de dor, uma questão de lesão, que eu não preciso trabalhar minha amplitude completa de início, porque eu vou acabar me machucando. Então, por isso, eu trabalho uma amplitude de movimento de forma parcial e aos poucos, que eu vou ganhando, vou melhorando, aí sim, eu passo a trabalhar uma amplitude de forma completa. Uma outra questão também, que é de forma muito estratégica para trabalhar a amplitude parcial, é quando durante o movimento existe uma parte dele que o meu músculo trava e não consegue vencer essa resistência. Então, o que é que muita gente faz? Pega uma carga maior, exatamente naquele ponto, eu trabalho com controle e com uma carga maior, até o meu músculo ganhar força e poder vencer essa resistência, e aí sim eu passo a trabalhar uma amplitude completa do movimento.
Bom, mas trabalhar uma amplitude parcial é uma questão estratégica e não de rotina. Eu costumo dizer isso também em relação à alimentação. Eu normalmente sigo uma alimentação mais balanceada, né? Então, eu não preciso, eu posso comer de vez em quando um chocolate, comer uma pizza, comer um hambúrguer, um pastel, por que não? São exceções. O que não pode é a exceção virar regra. Da mesma forma, uma amplitude parcial, ela é uma exceção. Então, quando eu melhorar todas essas questões que eu falei de exceção, eu posso sim trabalhar minha amplitude mais completa. A quarta dica que eu tenho para te dar hoje é em relação à velocidade de execução. O músculo, ele precisa de um tempo maior sob tensão. E se você acaba fazendo um movimento rápido, você acaba tirando exatamente esse estímulo que ele precisava para ter essa tensão e mudar. Então imagina você fazendo um agachamento. Faz aí um agachamento bem rápido. Agora faz um agachamento descendo em 3 segundos e subindo em 1. Desce em 3 segundos e sobe 1. Você percebe que fica muito mais difícil o movimento, que você consegue sentir mais a musculatura, recrutar mais fibras musculares? Pois é isso que faz em relação à velocidade do movimento. Quanto mais devagar você faz, é aquela sensação de queimar no final da série, sabe aquela sensação, nossa, meu músculo ardeu. É exatamente isso que faz que o músculo gere tensão e mude. Quando o movimento ele é mais lento, ele te obriga a sentir mais os seus músculos. Isso faz que o movimento fique mais eficiente, você consiga corrigir mais a sua postura e prestar atenção também em todas aquelas questões que eu já falei anteriormente. Claro que nem tudo precisa ser em câmera lenta, né? Existem algumas situações que o movimento rápido ele é necessário. Por exemplo, em movimentos que eu preciso de potência, de agilidade, de desempenho esportivo, como por exemplo a natação, o ciclismo, a própria corrida. Além disso, existe uma outra questão também que pode ser um movimento mais rápido quando o aluno ou a aluna ele já tem um controle motor eficiente e ele quer aumentar o estímulo muscular. Então aí sim, ele pode aumentar nessas questões a velocidade do exercício. A quinta dica que eu vou te dar hoje é em relação à concentração. Quando a gente treina, a gente não pensa só em corpo, a gente pensa em corpo e mente também. É aquela famosa conexão mente-músculo que todo mundo fala. Se você está fazendo a prancha, por exemplo, e está pensando no celular ou em alguma coisa que você precisa fazer ainda depois dali, você acaba não ativando corretamente o seu core. E isso pode acabar gerando compensações, principalmente em relação à lombar. Se bem que, quando o aluno está fazendo a prancha, ele não pensa em mais nada, né? Ele fica cravado ali no relógio, esperando os segundos acabarem para ele acabar de fazer aquele exercício. Ninguém gosta da prancha, né? A verdade é essa. Bom, ainda em relação à prancha, tem uma questão muito interessante também para contar em relação a meus alunos. Eu tenho um casal de alunos que eles moram na Polônia e eu dou aula para eles online. Já são meus alunos há muito tempo. Uma vez eu fiz o teste de exaustão com eles na prancha. O que seria esse teste de exaustão? É quanto tempo eles conseguem ficar na prancha. Não determinei 30 segundos, 1 minuto. Falei o tempo que eles conseguirem ficar. E aí é um pouco diferente de todas essas dicas que eu te dei. Aí é uma exceção. Por quê? A primeira coisa que eles me falaram é: Carol, conta uma história para a gente se distrair e tentar ficar mais tempo. Por quê? Quando você se concentra no exercício, você sente a musculatura trabalhar e é o que eu falei, não precisa de tanta repetição, não precisa de tanta série, não precisa de tanta carga. Porque você vai sentir o músculo trabalhar, você vai focar naquilo e vai até arder, vai queimar a musculatura, né? E se eu não estou focada no meu movimento, eu distraio, eu não vou perceber isso e vai passando o tempo. Eles chegaram a fazer 3 minutos na prancha. Foram 3 minutos. E aí foi o que eu falei da orientação personalizada lá atrás. Eles não estavam concentrados na prancha, porém eu estava ali para orientar eles em relação a compensações caso acontecesse. Se eles levantassem os quadris, se gerasse uma compensação em relação à coluna lombar, em relação aos ombros. Eu falava o tempo todo, contrai abdômen, contrai glúteo, segura mais um pouco. E aí sim,
eles ficavam atentos à medida que eu chamava atenção para isso. E o que eu costumo falar, treinar concentrado não é treinar sério, de cara fechada, é estar presente no que você está fazendo. E aí vem todas as questões que eu falei já anteriormente. Se eu estou concentrado, se eu estou presente no movimento que eu estou realizando, eu presto atenção mais na minha postura, eu não gero compensações, eu olho para onde está indo minha carga, como está os meus movimentos, como está o meu pé apoiado. E tudo isso faz que eu não gere compensações durante o movimento e isso diminui o risco de lesão. Estudos mostram que focar no músculo, isso aumenta a atividade elétrica dele e aumenta a hipertrofia ao longo dos anos. Focar, se concentrar, prestar atenção e estar presente é, por exemplo, quando você vai cozinhar. Quando você vai cozinhar, coloca o arroz lá para fazer e aí se distraiu, pegou no celular e ficou mexendo no celular. Você se distrai tanto que o que acontece? O arroz queima e você fica sem almoço. Sim, já aconteceu isso comigo. É por isso que eu estou dando essa informação. Eu preciso cozinhar e estar concentrada no que eu estou fazendo. Se eu me distrair, já foi, já queimou e eu nem percebi, fiquei sem almoço. Enfim. Essas 5 dicas que eu acabei de te dar é o que transforma o movimento em resultado. E o melhor é que você não precisa mudar o seu exercício, só precisa mudar o como. Experimenta fazer o mesmo exercício que você fazia, só que agora com presença, com foco, prestando atenção nas dicas que eu te dei. Eu tenho certeza que você vai perceber o resultado e a mudança muito rápido. Ah, mas calma! Eu fiquei de te dar mais uma dica extra. Na verdade, 2 em 1, para você que ficou até o final do vídeo. E eu estou falando da respiração e do powerhouse. O famoso core, que dá força de verdade ao movimento. Você respirando de forma correta, isso melhora a sua estabilidade, protege a sua coluna e faz você render mais no seu treino. E quando eu falo respirar de forma correta, é, por exemplo, soltar o ar no movimento de força. E aí que entra o core nessa parte. Quando você expira no movimento de força, o que acontece? É o que eu falo para você contrair o abdômen, contrair glúteo, contrair períneo. Prestar atenção nesse cinturão de força que é o powerhouse ou o core. Isso protege a sua coluna de lesão, te dá mais estabilidade e você consegue trabalhar melhor o movimento. Por quê? Com o core fortalecido, você consegue liberar força para as extremidades. Além disso, a respiração ela dá ritmo ao movimento e melhora a cadência. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas para usar a respiração como ritmo do movimento. Por exemplo, inspira descendo, solta o ar subindo. Inspira descendo, solta o ar subindo. Por que eu digo isso? Porque a respiração realmente ajuda a dar ritmo e fica mais fácil do aluno ou da aluna lembrar de respirar durante o movimento. Porque tem gente que acaba se passando e deixa a respiração de forma aleatória. Ou então prende o ar na hora que está fazendo o movimento. Existe um grupo de pessoas, grandes atletas, que pegam uma carga altíssima, que não é o meu caso, não sei se é o seu, que acaba usando realmente essa apneia, mas eles conseguem prender a respiração e contrair o abdômen ao mesmo tempo. Isso é uma estratégia que usa. Para as outras pessoas que não pegam uma carga tão elevada, pode soltar o ar e contrair todo o core durante o movimento. Fica mais fácil para começar assim. E parece que quando você respira melhor, o movimento ele fica até mais fluido, mais bonito e o resultado vem. Tenha certeza disso. Então, no seu próximo treino, esquece o celular. Se você estiver treinando junto com alguém na sua casa, não fica conversando. Presta atenção em você e no seu corpo e percebe o que mudou. Eu tenho certeza que em poucas semanas você vai sentir o resultado e vai perceber a diferença. Então, recapitulando aqui rapidinho as dicas que eu te dei. Nós falamos de consciência corporal, de controle motor, de velocidade, de consciência corporal, controle motor, velocidade. A minha consciência aqui não tá boa mais, né? Falamos de amplitude de movimento e de concentração. E agora, no final, como dica extra, te falei da respiração e da contração do core, do powerhouse. São dicas que nem vão tomar tanto seu tempo, mas que vão multiplicar os seus resultados. Depois me conta aqui nos comentários
qual dessas dicas você já seguia, já prestava atenção no seu treino e qual você vai começar a prestar atenção a partir de agora. Mas só uma coisa, se você tem pressão alta, não controlada, se você está gestante, se você tem lesão, algum tipo de lesão, se você está com uma dor aguda, pede uma autorização médica para começar a fazer esses movimentos, a treinar e a colocar em prática essas dicas que eu dei. Porque sempre segurança em primeiro lugar. E se esse vídeo te ajudou a entender o porquê dessas dicas é tão importante para você aumentar o resultado dos seus treinos, curte esse vídeo, compartilha com seu amigo e com sua amiga que acha que treinar é só pegar peso e fazer careta. Ah, aproveita também e me segue aqui no canal para não perder mais nenhuma dica. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra no próximo vídeo.